Essa questão número 2, meu amigo, minha amiga, é a prova dos 9. Como é essa história de prova dos 9, professor? Essa questão separa os homens dos meninos, né? As mulheres das meninas. Essa questão, ela realmente vai mostrar se você dominou o assunto, estruturas lógicas, ou ainda está brincando. Vamos lá, a primeira frase diz assim: quando não vejo Carlos, vírgula, não passeio ou fico deprimida. Parece que foi uma mulher que inventou essa questão, viu? Foi. Eu acho que ela estava meio deprimida, aí pensou assim, vou botar para lascar naqueles alunos do concurso, vou pegar pesado. Professor, que estrutura é essa? Quando não vejo Carlos, vírgula, não passeio ou fico deprimida? E aí, meus amigos, estamos diante de um dos vários disfarces da estrutura condicional, a estrutura do se, então. Daí, veja bem, quando você encontrar em prova, se você encontrar em prova uma frase, quando P, então que, estamos diante do se, então, tá joia? Então vai ficar assim, já vou transcrever aqui. Se não vejo Carlos, se não Carlos, então, e aí você percebe agora que no complemento da condicional, ou seja, no consequente, vai aparecer incidentalmente o conectivo ou, vai aparecer uma disjunção. Então vai ficar assim: não passeio ou fico deprimida. Deprimida. Olha aí, ó. Professor, já havia aparecido algo assim em uma questão aqui no nosso evento, não é? No intensivão. Já havia aparecido e eu já havia dito a vocês o seguinte: repare bem, a estrutura principal aqui nessa primeira frase é a estrutura condicional, é a estrutura do se, então. Portanto, este ou que está aparecendo aqui, esta disjunção, está aqui nessa frase na condição de acessório da condicional. Este ou não é a estrutura principal, não é. Daí você já vai entendendo, porque eu já disse isso, né, na ocasião passada, vou repetir agora. Se este ou está aparecendo como estrutura acessória, lá dentro da nossa análise, pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer de as duas partes serem verdadeiras, pode acontecer da primeira parte ser verdadeira, a segunda ser falsa, pode acontecer da primeira parte ser falsa e a segunda ser verdadeira, pode acontecer inclusive de as duas partes serem ambas falsas. Mas, professor, a disjunção, promessa do ou, não tem que ter pelo menos uma das partes verdadeiras? Sim, se ela estivesse aparecendo como estrutura principal. Mas aqui no caso, sendo apenas um acessório da condicional, a regra muda, não é? Qual é a regra agora nesse caso aqui, já que o ou é um acessório da condicional? Vale tudo. Qualquer uma dessas quatro situações pode aparecer. Qualquer uma dessas situações pode aparecer, ok? O que vai definir isso é a análise que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós, por enquanto, estamos apenas transcrevendo as frases do enunciado, ok? Por enquanto, estamos apenas transcrevendo. A segunda frase diz assim, ó: quando, aí você já sabe, né? O tal do quando indica a presença do conectivo se, então, da estrutura condicional. Quando chove, vírgula,
não passeio e fico deprimida. Ah, professor, olha aí de novo, tá? Vamos fazer agora, vamos transcrever essa segunda condicional. Quando chove, vai ficar assim, ó. Se chove, então, e mais uma vez, no complemento da condicional, no consequente, segunda parte do se, então, aparecerá aqui, ó, incidentalmente, o conectivo i. Não passeio e fico deprimida. Foi uma mulher que fez essa questão, foi, né? Tem mais ponto de correr não, foi. Ela estava meio chateada, né? Não sei, né? Acabou o namoro. Vamos lá, continuando aqui, ó. A mesma observação que eu fiz aqui em cima para esse ou, né? Aplica-se também para este e. Olha lá, ó. Se essa conjunção estivesse aparecendo isoladamente como uma estrutura principal, para que ela fosse verdadeira, teríamos que ter as duas partes necessariamente verdadeiras. Mas, como esta conjunção está aparecendo bem aqui, não na condição de estrutura principal, mas como acessório da condicional, então a regra muda, vai valer qualquer coisa. Você pode encontrar verdadeiro na primeira parte, falso na segunda, falso na primeira parte, verdadeiro na segunda, inclusive falso nas duas partes. Tudo isso será possível nesta circunstância, ok? Vai depender da análise que nós vamos começar daqui a pouco, porque, repito, por enquanto, estamos apenas transcrevendo as frases do enunciado. A próxima frase diz: quando não faz calor e passeio, será que cabe aqui? Se não faz calor e passeio, então, olha aí, depois da vírgula, como se houvesse aqui o então, não vejo Carlos. Não, Carlos. Nossa, professor, olha aqui, ó. Dessa vez, a estrutura acessória apareceu como sendo o antecedente da condicional, na primeira parte. Continua valendo a mesma observação. A estrutura principal é a estrutura do se então, estrutura condicional. Este i, bem aqui, esta conjunção é um mero acessório. Todas as situações possíveis podem ser verificadas aqui. Ambas as partes verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, ambas falsas. Tudo isso será possível. Vai depender do resultado da nossa análise, ok? Vai depender do resultado da nossa análise. Tem mais duas frases, vou colocá-las aqui na direita da lousa. Será que cabe? Vamos ver. A próxima diz assim: quando não chove e estou deprimida, não passeio. Opa, então vamos lá. Se não chove e deprimida aqui vai ficar só deprê, senão não cabe, né? Então não passeio. Não passeio. Pronto, ficou abreviado para caber, tá ok, gente? Mas está todo mundo aqui acompanhando. E finalmente, na última frase, ela diz assim: hoje passeio. Olha a proposição simples. Olha a proposição simples aqui aparecendo, né? Ó, passeio, só isso. Então vamos colocar aqui, ó. Hoje passeio. Ótimo. Então nós temos aqui um ponto de partida da resolução já determinado, já definido. Passeio, isto é,
verdade. Já dá para mexer em várias partes aqui da nossa questão. Se é verdade que passeio, então que não passeio, isto será falso. De novo, se é verdade que eu passeio, aqui em cima, que eu não passeio, será falso. Aqui embaixo, que eu não passeio, será falso. E aqui mais abaixo, repete, ó, se é verdade que eu passeio, é verdade que eu passeio. Nossa, professor, mexemos em todas as 5 frases do enunciado. E agora, por onde é que eu vou dar sequência? Por onde é que eu vou continuar o meu raciocínio? Aí é que está, você tem que estar muito bem afiado com os seus conhecimentos do raciocínio lógico para saber exatamente qual é o próximo passo nessa resolução. Qual será o seu próximo passo nesta resolução, ok? Então vamos lá. Aqui, vamos só dar uma panorâmica aqui, uma geral. Essa penúltima frase é o se, então. A Fischer está aparecendo aqui no final. No se, então, não pode aparecer a Vera Fischer. Tá? Então, se a Fischer já está no final, eu já sei de antemão que a Vera não pode aparecer aqui no começo. Esse antecedente tem que ser falso. Só que esse antecedente traz o conectivo i, conectivo da conjunção. E para a conjunção ser falsa, são 3 situações possíveis. Ou a primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira, ou a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa, ou ambas as partes são falsas. E eu não sei, por enquanto, não tenho elementos para dizer qual dessas 2 partes é falsa, ou se ambas. Então não é aqui o próximo passo. Ainda não é aqui o próximo passo. Agora olha a primeira frase. Aqui no consequente da primeira frase aparece o conectivo ou. Conectivo da disjunção. Meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Eu já sei que o pai falhou com um dos presentes, mas sem saber qual é o valor lógico aqui do segundo presente, não dá para eu dizer ainda se este parêntese todo, se ele é verdadeiro ou se é falso. Então não é por aqui que eu vou mexer na questão nesse momento. Ainda não é por aqui. Agora olha a segunda frase. Aqui nós temos no consequente desta segunda condicional, nós temos conectivo i da conjunção. Promessa do pai para o filho, promessa do i. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Ora, professor, se o pai falhou com um dos presentes, então eu já posso afirmar, sim, eu já posso afirmar que o pai falhou com a promessa inteira. É verdade, olha aí, ó. O pai falhou com a promessa inteira. Ó, de novo, conectivo i. O pai tem que levar os 2 presentes. Falhou com o presente? Falhou com a promessa. Todo esse consequente, tudo que está depois da seta vai ser o quê? Falso. Na estrutura do se, então, quem não pode aparecer é a Vera Fischer. Se a Fischer já está no final, olha aí, se a Fischer já está no final, a Vera não pode aparecer no começo. Então concluímos que é falso que chove. É falso que chove. Onde é que aparece o chove de novo? Bem aqui, professor. Olha aí, ó. Aqui está aparecendo não chove. Ora, se é falso que chove, então que não chove tem que ser o quê? Verdadeiro. Que não chove tem que ser verdadeiro. Agora, vamos estudar aqui esse parêntese. Este parêntese traz consigo o conectivo i da conjunção. Promessa do pai para o filho. E já sabíamos anteriormente que esta promessa do i é falsa.
esta conjunção é falsa. Ora, para a conjunção ser falsa, é preciso que pelo menos uma das partes seja falsa. Se uma das partes aqui já é verdadeira, para que essa promessa do i seja toda falsa, obrigatoriamente a segunda parte terá de ser falsa. É falso que ela fica deprimida. É falso que ela fica deprimida. Em 2 ocasiões aparece aqui a história da deprimida. Vamos repetir então. É falso que ela fica deprimida. É falso que ela fica deprimida. Agora vamos estudar o parêntese que aparece aqui no consequente da primeira condicional. Vamos lá. Apareceu aqui o conectivo ou da disjunção. Apareceu o conectivo ou da disjunção. Promessa do ou, promessa do pai para o filho. Meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Bastaria que o pai tivesse levado pelo menos um dos presentes e já teria cumprido a promessa. Ou seja, em outras palavras, bastaria que uma das partes dessa promessa do ou fosse verdadeira e ela seria toda verdadeira. Mas estamos vendo aqui que o pai falhou com a bola, o pai falhou também com a bicicleta, o pai falhou com esta promessa do ou. Então, todo esse consequente aqui, tudo que está depois daquela seta é falso. É falso. Olha aí, ó. Então, quem não pode aparecer na estrutura condicional é a Vera Fischer. Se a Fischer já está no final, a Vera não pode aparecer no começo. Então, aqui diremos que é falso, que não vejo Carlos. É falso que não vejo Carlos. Onde é que o Carlos aparece de novo? Logo aqui abaixo, professor. Vamos repetir a informação. É falso que não vejo Carlos. Ora, essa é a estrutura do se, então. Estrutura condicional. Quem é que não pode aparecer? É a Vera Fischer. Se a Fischer já está aqui no final, a Vera não pode aparecer no começo. Portanto, tudo que está aqui dentro desse parêntese, tem que ser falso. E o que está dentro do parêntese é uma conjunção, conectivo i. Ora, para que a conjunção seja falsa, precisaria que pelo menos uma das partes que a compõem fosse falsa. Se eu sei que essa segunda parte é verdadeira, então para que toda a conjunção seja falsa, obrigatoriamente teremos que tem que ser falso aqui na primeira parte. É falso que não faz calor. E com isso, meus amigos, terminamos de colocar todos os Vs e todos os Fs, e foram 17 letrinhas que nós colocamos. Vejam aí, imagine uma questão dessa aqui na hora da prova. Imagine uma questão dessa na hora da prova. Que beleza, hein, professor? Muito bacana. E agora? Agora nós temos que coletar as nossas conclusões e compará-las com as alternativas de resposta. Aqui na letra C, ele vai dizer assim, ó, vejo Carlos. Será que é verdade que vejo Carlos? Olha aí, ó, é falso que não vejo Carlos. Então, a verdade é que vejo Carlos. Até aí está certo. No complemento ele diz assim, não estou deprimida. Olha aí que foi que concluímos, ó. É falso que ela está deprimida. Se é falso que ela está deprimida, a verdade é que ela não está deprimida. Na sequência é dito assim, não chove. Ora, o que foi que concluímos da nossa análise? É falso que chove.
Se é falso que chove, a verdade é que, de fato, não chove. E, finalmente, a letra C vai dizer assim, faz calor. E dentro da nossa análise, vimos que é falso que não faz calor. Ora, se é falso que não faz calor, a verdade é que faz calor. E com isso, meu amigo, minha amiga, marcamos aqui a letra C como sendo a resposta dessa belíssima questão, questão número 2. Repito aqui, quero dizer a você o seguinte, esta é a típica questão para você resolver pelo menos 7 vezes, com muita calma em casa, faz a primeira vez, daqui a uma semana faz novamente, vai analisando, vai entendendo, vai ganhando velocidade de raciocínio. Uma questão maravilhosa para você treinar os seus conhecimentos em estruturas lógicas. Letra C, resposta da questão número 2.